Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Swerdick, jornalista, e recebi o convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês um pouco dos principais temas que passaram no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. Durante o evento eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam insights, experiências e as novidades mais relevantes. A gente conversa agora com a Aline Jardim, ela que é médica, pós-graduada em nutrologia, com experiência em emagrecimento saudável, e trouxe um tema que sempre gera muita dúvida. A gente vai falar sobre lipedema. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada a Singular Pharma de Feira de Santana por me convidar para estar aqui falando sobre esse tema polêmico. Pois é, e importantíssimo. E eu quero já trazer aqui que o lipedema não é algo novo. Talvez ele tenha ficado esquecido por um tempo, ganhado outros nomes ao longo, da história, mas recentemente ele volta aos holofotes. E aí eu queria começar entendendo que condição é essa, vamos explicar como é que se manifesta e se só as mulheres são acometidas, é isso mesmo? A gente está em desvantagem nesse sentido? Exatamente. O lipedema, ele é uma doença onde ganha um nome em 2019. Então, a OMS considera uma doença neste ano. E em 2022, ele ganha um número aí, mas internacionalmente. Aqui no Brasil ainda nós não temos um CID. Está aí se falando em 2027. Então, em 2019 pela OMS, pela Sociedade Internacional em 2022, conhece o lipedema, né? Antes ele era conhecido como a mulher da coxa grossa ou aquela mulher que se achava diferente das outras. E sim, ele acomete a grande maioria mulheres. Então estima-se mais ou menos que 12% das mulheres brasileiras têm lipedema. Mas isso ainda é algo que é subdiagnosticado, né? Então, muitos médicos ainda não conseguem ou não sabem diagnosticar, porque é uma doença nova. Então, nós precisamos sempre sair nos atualizando, buscando muita ciência, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui no Connect, para estar sempre dando diagnóstico e tratamento para esse paciente, porque ele se sentiu por muito tempo abandonado. Por que a gente tem essa condição ainda tão subdiagnosticada? Muito se fala até da proximidade, né, dos sintomas e das queixas das pacientes com a questão da obesidade. São diagnósticos que ainda se confundem, por isso talvez, né, esse subdiagnóstico. O que a gente fala sobre isso? Isso, o subdiagnóstico principalmente porque é uma doença nova, então muitos médicos não têm o conhecimento, mas se confunde-se sim com pacientes com obesidade, mas não é uma doença que tem que estar relacionada à obesidade. Quando essa paciente tem obesidade e lipedema, aí o diagnóstico às vezes fica muito mais difícil. E por que ele também é difícil? Porque ele é um diagnóstico clínico e físico. Hoje nós podemos aí utilizar somente o DEXA para nós aí relacionar a doença, mas é você conversando com o seu paciente. Então o médico tem que voltar, né? Porque hoje em dia na medicina nós aprendemos muito a solicitar exames para ter um diagnóstico. E o lipedema não é isso. O lipedema é você escutar a sua paciente, escutar suas queixas e tocar nessa paciente. Porque um dos sintomas muito importantes é o toque. Então ela tem muita dor ao toque. Ela tem aí uma sensibilidade aumentada, principalmente nesses membros inferiores, que é onde acomete essa doença. Importante a gente trazer já esse alerta, né, da dor ao toque. Além disso, quais são as outras queixas e os outros sinais, né, que a mulher pode apresentar e que principalmente que vai poder despertar nela ali aquela coisinha assim, olha, eu preciso buscar uma ajuda. Exatamente. Quando a gente fala em sintomas e sinais, isso na medicina não significa que todas as mulheres precisam ter todos esses sintomas. Então a gente vai aí juntando uma coisinha e outra para nós estarmos dando esse diagnóstico à paciente. Então, como
nós começamos aí essa avaliação? Principalmente quando nós começamos a observar uma desproporção desse corpo dessa mulher. E qual é essa desproporção? Realmente esse bumbum maior, né? Essas coxas maiores, e isso é simétrico. Porque nós já podemos aí começar a descartar outro diagnóstico, que é o linfedema, que é quando acomete apenas um membro. Então, no lipedema tem que ser simétrico, tem que ser os dois membros. Então, nós classificamos esse lipedema para nós aí começarmos a entender melhor a doença. Mas além dessa desproporção, que é esse aumento, esse acúmulo de gordura, uma gordura doente em membros inferiores, bumbum, quadril, pode se estender até o tornozelo. Isso também é um sinal do lipedema, quando esse aumento se dá como se fosse um garrote ali no tornozelo. Ele não acomete os pés, também pode acometer os braços. E nós também podemos sentir aí uma dor, um cansaço. Muitas mulheres se queixam de hematomas. O que são isso? Aquelas manchinhas roxas que você não sabe por que você está com elas. E elas também sentem como se estivessem com os membros inchados. Mas nós sabemos que não é um inchaço, na verdade. Aquilo ali é causado pela inflamação do tecido gorduroso. Outros fatores também que nós sempre estamos aí buscando é quando essa mulher observou essas alterações, né? Quando ela começou a perceber que ela não tinha, talvez, as pernas como das outras mulheres. E isso pode acontecer aí quando ocorre alguma alteração hormonal. Nós sempre estamos buscando aí quando isso aconteceu. Pode ser talvez na primeira menarca, que é na primeira menstruação. Também pode ser na primeira, na segunda gravidez, quando pode ocorrer alguma alteração hormonal também. E até mesmo na menopausa. Então a gente sabe que é uma doença de predominância estrogênica. Nós também buscamos isso nos exames laboratoriais. E por isso que afeta mais as mulheres, nós que temos mais este hormônio. Ou seja, a questão hormonal, ela influencia diretamente, e a depender do ciclo da vida que essa mulher tá, o lipedema pode se manifestar de formas diferentes, inclusive? Mais grave, menos grave. Exatamente, porque ele tem total influência com seu estilo de vida. Então, se é uma mulher que tem um estilo de vida saudável, que ela come alimentos anti-inflamatórios, que ela leva exercício físico ali na sua prática de vida, e essa doença sim pode acometer também essa mulher, talvez ele se manifeste aí num estágio 1 ou 2, que você não percebe tanto, ela não tem tantas queixas. Mas uma mulher que já tem aí um estilo saudável, um estilo de vida que não é tão saudável, como por exemplo, come muito glúten, pão, muito amido, excessivo consumo de bebida alcoólica, ela também pode ser tabagista, fuma, não pratica atividade física, é sedentária. Então, quando essa doença aparece, ela sim aparece muito mais grave e ela vai ter muito mais queixas e sintomas. Diagnosticou essa mulher, vamos tratar. O que a gente tem hoje, né, de terapêuticas, de opções para cuidar dessa mulher, principalmente levando qualidade de vida, reduzindo as queixas que ela tem. A gente já citou aqui algumas. Como é que se traça esse tratamento? Principalmente precisamos aí sempre estar enfatizando essa mulher que não podemos pensar primeiramente em medicamentos. Né? A gente tem que aí relembrar que o estilo de vida é fundamental. Então, vamos orientar o que essa mulher deve comer e o que talvez ela precise retirar aí dos seus hábitos. Então, falar sobre o malefício da bebida alcoólica, falar sobre o malefício, mais uma vez, do cigarro, falar também sobre alguns alimentos que podem estar impactando aí seu intestino, porque é uma doença que afeta vários sistemas aí do nosso corpo. Então, sistema linfático, sistema circulatório, intestino, saúde mental.
E aí nós precisamos ir pontuando os alimentos que interferem, principalmente esse intestino, e também alimentos que são inflamatórios. Então a gente retira o glúten, pede também para retirar o leite pela caseína, também retiramos alimentos ultraprocessados, e isso é um impacto grande para essa mulher. Porque ela descobre aí uma doença, né, que ela não sabia que tinha, ela só se achava diferente. E você já precisa ir drasticamente, talvez, retirar alimentos que ela come desde a infância, e ela precisa entender como é importante em uma consulta, 2 consultas, é um tratamento longo, porque é uma doença crônica onde nós precisamos estar orientando ela todos os dias. Exercício físico, e um exercício físico bem orientado, porque dependendo do estágio da doença dessa paciente, ela não consiga aí talvez exercícios físicos que tenham impacto, né? Os estudos mostram que o exercício físico, como a natação, é um excelente exercício, mas nós sabemos que em regiões frias elas podem ter maior dificuldade, né? Mas aí a gente colocar um aeróbico, uma caminhada, musculação para estar aí fortalecendo essa musculatura é muito importante. Então a gente evita no início exercícios de impacto para essa mulher. E aí nós também viemos aí talvez modulando esse eixo hormonal dessa paciente. Nós também tratamos ela na menopausa, porque às vezes essa doença pode iniciar na menopausa, e a reposição hormonal não é uma exclusão para essas mulheres. Por mais que seja uma doença aí de predominância estrogênica, nós aí vamos sim estar fazendo essa remodulação. Teve agora um congresso internacional, na verdade o 2º congresso internacional na Europa, onde foi falado muito sobre o uso da testosterona em mulheres com lipedema. Antes era falava-se que a testosterona era contraindicada para essas mulheres. Mas hoje viu-se que é interessante utilizar, mas quando essa mulher já estiver desinflamada. Nós utilizamos muito em parceria com a Singular, alguns nutracêuticos, então potencializando aí essa ação anti-inflamatória, né? Então, como a cúrcuma, como resveratrol, também utilizamos a creatina, utilizamos o novo peptídeo aí, que é o Pepstrong, utilizamos também o whey para aí tá dando maior suporte de proteína para essas pacientes. Então, na verdade, é uma gama aí infinita de possibilidades que nós temos de tratamento, mas nós vamos focando no que nós vamos encontrando nessa paciente para estar aí ajustando, né? Então, se ela tem uma disbiose, vamos tratar intestino. Se ela tem uma ação mais inflamatória ali naquele momento, vamos usar nutracêuticos anti-inflamatórios. Citei já a cúrcuma, o resveratrol, também posso citar o ômega. Também podemos aí observar nas mulheres uma resistência insulínica, onde nós podemos usar uma medicação que é muito barata e existe até mesmo no SUS, que é a metformina, né? Então a gente não precisa aí pensar que tudo vai ser extremamente caro. É lógico que a gente consegue aí colocar coisas de qualidade que vão gerar um custo, mas existem também aí opções mais baratas. E lembrando, exercício físico e uma alimentação saudável, nós conseguimos aí com grande facilidade. Ou seja, o importante é adequar esse tratamento à realidade, à rotina e aquilo que aquele paciente, que a paciente principalmente vai conseguir, digamos, manter, né, esse tratamento em curso para realmente chegar no resultado, que é cuidar do lipedema e diminuir aquelas queixas tão indesejadas. A gente já falou aqui de algumas, né, Aline? Eu queria agradecer sua participação aqui, especialmente por trazer esclarecimento sobre esse tema, que a gente siga falando sobre lipedema, sobre o tratamento e que sim, tem um caminho para cuidar disso e melhorar a qualidade de vida das mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço. É só acompanhar o canal da Singular Pharma no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para conferir tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à ciência, conhecimento humano e inovação.